Senhor, eis-me aqui buscando trilhar os caminhos de vosso Filho Jesus. Quero conhecer melhor a vossa palavra para poder vivê-la com autenticidade. Sanai minhas dúvidas, Senhor, e me fazei anunciador de vossa palavra, principalmente pelo testemunho da partilha e da vida em comunidade. Tornai nossa igreja cada vez mais discípula e missionária, vivendo o amor em verdadeira caminhada sinodal. Dai-me a vossa bênção, Senhor. Amém. Tem fome, sei de quem jamais reparte, sei de quem não participa, mas eu vim pra fazer parte desta mesa de família, onde todos são irmãos, onde todos somos filhos do Senhor, neste vinho e neste pão. Por isso eu canto, meu Senhor, com alegria, as maravilhas desta Santa Eucaristia. Por isso eu canto, meu Senhor, com alegria, as maravilhas desta Santa Eucaristia. Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 8 de fevereiro, nós continuamos então nossa caminhada pelas páginas bíblicas, percorrendo então o livro da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo fala com aquela comunidade viva, uma comunidade de fé, mas que enfrentava grandes problemas. Hoje, Paulo fala do verdadeiro sentido da celebração eucarística. Que nós possamos, então, beber nessa fonte e alimentar nosso amor pela Eucaristia e a coerência entre aquilo que celebramos e aquilo que vivemos. O texto bíblico que vamos refletir hoje é o capítulo 11, versículos 17 a 34. Quem irá ler para nós o texto será a Nancy, de Jaú, no estado de São Paulo. Ouçamos com bastante atenção. Fazendo-vos essas advertências, não vos posso louvar a respeito de vossas assembleias, que causam mais prejuízo que proveito. Em primeiro lugar, ouço dizer que, quando se reúne a vossa assembleia, há desarmonias entre vós. E em parte eu acredito. É necessário que entre vós haja partidos para que possam manifestar-se os que são realmente virtuosos. Desse modo, quando vos reunis, já não é para comer a ceia do Senhor, porquanto mal vos pondes à mesa, cada um se apressa a tomar a sua própria refeição. Enquanto uns têm fome, outros se fartam. Porventura, não tendes casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Devo louvar-vos? Não, nisto não vos louvo. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, partiu-o, e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que eu beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor.
Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos, e muitos mortos. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, irmãos meus, quando vos reunis para a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa. Assim, vossas reuniões não vos atrairão à condenação. As demais coisas eu determinarei quando for ter convosco. A comunidade de Corinto celebrava a Eucaristia nas casas. Não sabemos quem presidia a celebração. Ela era precedida por uma refeição fraterna. Cada um trazia de casa alguma coisa para ser partilhada entre todos. Desde o início, Paulo deixou claro que a Eucaristia é partilha de tudo que somos e temos, à semelhança de Jesus, que se entregou totalmente. Celebrar a morte e ressurreição de Jesus é continuar fazendo aquilo que ele fez de modo como ele fez, doando-se todo. Paulo percebe que a comunidade separou a Eucaristia das exigências de partilha entre as pessoas. Por isso, não elogia o que a comunidade está fazendo. O que acontecia em Corinto? Ele explica. Quando vocês se reúnem, o que fazem não é comer a ceia do Senhor, porque cada um se apressa em comer a sua própria ceia, e enquanto um passa fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm suas casas onde comer e beber? Ou desprezam a Igreja de Deus e querem envergonhar aqueles que nada têm? Transparece aqui, mais uma vez, o conflito entre fortes e fracos. Os fortes chegavam antes, talvez porque não tivessem de trabalhar como os fracos. Traziam aquilo que prepararam em casa, e antes que os fracos chegassem do trabalho cansativo do dia, comiam o que trouxeram. O que pretendiam com isso? Em primeiro lugar, não comer o que os fracos prepararam. É comida de pobres, requentada, mal preparada, poderia fazer mal. Em segundo lugar, não queriam partilhar. Talvez os pobres não tivessem tempo de preparar alguma coisa. E por isso comiam o que eles próprios trouxeram. Em terceiro lugar, dissociavam a Eucaristia do compromisso de pôr em comum tudo o que se é e o que se tem. Desse modo, a Eucaristia, ao invés de eliminar as desigualdades sociais, as aprovava e fortalecia. Paulo constata os resultados desse gesto. É por isso que entre vocês há tantos fracos e enfermos, e muitos morreram. E ordena, quando vocês se reúnem para a ceia, esperem uns pelos outros. Ele mostra que a Eucaristia é o lugar da comunhão de todos e da partilha de tudo, eliminando os privilégios de classe social. Eucaristia sem fraternidade e partilha é comungar a própria condenação. Surge assim a mais antiga narrativa sobre a origem da Eucaristia, alguns anos antes que os evangelhos fossem escritos. Eucaristia é comunhão com Jesus, é comunhão com as pessoas. Uma não é possível sem a outra. Podemos desconfiar das celebrações eucarísticas que não levam à transformação pessoal, comunitária e social. Os coríntios haviam perdido de vista essa perspectiva transformadora. Paulo lhes garante que já não estão comendo a ceia do Senhor. E nós poderíamos acrescentar, eles transformaram a Eucaristia numa espécie de idolatria, semelhante à idolatria da sociedade estabelecida, que mantém privilégios e discriminações. É por isso que, em vez de ser fonte de vida,
ela se torna fonte de condenação. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé, você que reza com a gente no campo, na cidade, nas periferias, paz e bem. Que bom, né, Frei Gilberto? Mais uma manhã, a gente poder junto compartilhar esse momento de espiritualidade. Hoje é dia de Santa Baquita, a Igreja Católica na África, né? Em vários países africanos, celebra hoje a Santa Baquita. Ela que é a protetora do povo negro na luta contra a escravidão. E queremos trazer também a memória de Dom Helder Câmara. Ontem foi o dia de Dom Helder, né? E Dom Helder, a fala dele, as suas reflexões, acho que tem tudo a ver com o trabalho que a gente está fazendo neste tempo na vida de comunidade. A comunidade de Corinto, essa experiência de celebrar em casa, é muito bonito, né, Eliane? É o que a gente faz hoje nos grupos de reflexão, né? A oportunidade que a gente tem, né, de rezar os grupos de reflexão, é essa igreja em casa. E hoje essa reflexão do pão, da partilha, da Eucaristia, que para nós que somos dirigentes é muito importante. Nós acreditamos que comungar é fazer essa aliança com o povo sofrido. A comunhão, a Eucaristia para nós é dar o testemunho do próprio Jesus, né? E para a gente é muito importante, se a gente quer ter uma vida de compromisso, de testemunho, a Eucaristia é que nos faz militantes e dirigentes. É isso mesmo, Farinhada. Se a Eucaristia não nos leva a um compromisso com o outro, com a vida, com a luta por justiça, ela não faz sentido. Penso que o cristianismo, quando não nos permite esse envolvimento com as questões sociais, esse olhar atento às realidades que estão à nossa volta, nós podemos desconfiar dele, né? Uma Eucaristia que não se indigna, por exemplo, numa situação, o fato que aconteceu com o congolês Moisés. Isso. E aí, como se posicionar diante de tudo isso? A Eucaristia é vida, é compromisso com a justiça. Não podemos comungar e voltar para nossas casas e não se sentir incomodado com as injustiças que acontecem com o nosso irmão. É Jesus este pão de igualdade, viemos para comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. Irmãos e irmãs, chegamos então ao final de mais uma reflexão, que nós possamos então vivenciar cada vez mais com intensidade a Eucaristia, que é comunhão, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. A mesa da Eucaristia deve levar-nos a partilhar, a viver uma mesa farta de comunhão com nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor, Deus de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.